Turma! Olha nós aqui outra vez para dialogarmos sobre o volume 3, agora falando do capítulo 7. Isso mesmo, já conversamos sobre os capítulos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora a nossa conversa é sobre o capítulo 7. Bora lá comigo? Vocês já conheceram as habilidades que são as mesmas do capítulo 5, não é verdade? Agora nós vamos só falar dos descritores que estão alinhados às habilidades da BNCC para a construção dos itens que compõem o capítulo 7. Olha só, LP 38, interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, propaganda, quadrinhos, fotos. E a LP 36, identificar em textos versificados o uso de recursos rítmicos sonoros, como a aliteração, assonância, eco e repetição. E LP 39, identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. E agora a LP 17, identificar o efeito de sentido decorrente do uso de pontuação e de outras notações. A LP 41, identificar os efeitos de sentido decorrente do uso de advérbios. E agora nós vamos saber o que a BNCC prioriza, Joarned? A BNCC prioriza a construção das etapas da proficiência leitora. E aí, nós estamos aqui também para dar uma sugestão de atividade que vai potencializar o desenvolvimento do letramento. Eu seleciono um texto dentro do capítulo e a partir dele eu apresento sugestões para que você possa ir na sala de aula trabalhar com seus alunos, com seus estudantes, essa proposta que eu deixo aqui para vocês. Essa imagem, ela sempre antecipa qual foi o texto escolhido, e o texto escolhido é no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Todo mundo conhece o que Drummond diz, né? E aí, nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Esse é o texto que serviu como suporte para a elaboração da atividade 7, e nessa atividade, nesse item, explorou-se o descritor identificar em textos versificados o uso de recursos rítmicos e sonoros como a literação, assonância, eco e repetição. E a sugestão para trabalhar com esse texto maravilhoso de Drummond, o que eu trago aqui? Desvendando o enigma da pedra. Gostaram do título? Então, apresentação e motivação. Você vai iniciar a aula com uma roda de conversa, perguntando aos estudantes o que eles sabem sobre poemas. É sempre importante a gente fazer a construção e a reconstrução dos gêneros, não é? Apresentar o poema No Meio do Caminho Tinha uma Pedra, de Carlos Drummond de Andrade, recitando com muita expressividade. Questionar os estudantes sobre suas primeiras impressões sobre o poema. O que vocês acharam de estranho? Interessante? Confuso? Exploração do poema. Dividir a turma em grupo de 3 ou 4 estudantes. Distribuir cópias do poema ou então indicar a página lá na coleção Descomplica Saberes no volume 7. Volume 3, capítulo 7. Bom, orientar os estudantes a ler o poema com atenção, destacando as palavras e frases que acharem mais importantes. Em seguida, pedir aos grupos que discutam sobre o que entenderam do poema, respondendo as seguintes perguntas: qual que é o tema principal do poema?
O que o eu lírico encontra no meio do caminho? O que a pedra representa para o eu lírico? O que significa a pedra para o eu lírico? Qual é o tom do poema? Que emoções o poema desperta em cada um de vocês? E seguindo, compartilhando descobertas, cada grupo apresentará para as salas reflexões sobre o poema, utilizando cartazes e desenhos para ilustrar as suas ideias, incentivar a participação de todos os estudantes na discussão, promovendo o debate e a troca de diferentes perspectivas. Agora, criando conexões, questionar os estudantes sobre como o poema se relaciona com as suas próprias vidas. Já se depararam com obstáculo em seu caminho? Como lidaram com eles? Como é que você resolveu? Como é que você se comportou diante desses obstáculos, não é? Promover uma reflexão sobre a importância de superar desafios e aprender com as experiências. Aprofundando a reflexão, distribuir fichas em diferentes frases, com diferentes frases inspiradoras sobre a superação e perseverança. Pedir aos estudantes que escolham uma frase e reflitam sobre como ela se conecta com o poema. No meio do caminho tinha uma pedra. Incentivá-los a escrever um pequeno texto sobre suas reflexões, transformando pedras em poesias, retomando os saberes. Iniciar a aula com uma revisão rápida dos pontos principais que foram discutidos aqui na etapa anterior e fazer perguntas aos estudantes sobre o poema No Meio do Caminho Tinha uma Pedra e suas interpretações, despertando então a criatividade para a produção do poema que ele vai criar aqui nessa proposta. Gostaram da sugestão? Eu espero você até o nosso próximo capítulo. Obrigada!